Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você. Pois é, algumas pessoas me perguntam como é que faz para poder analisar melhor um filme, né? O que é que precisa saber na hora de ver um filme para conseguir ter um olhar mais crítico sobre ele, né? Então, pensando nisso, hoje eu vou dar algumas dicas para você de como analisar melhor um filme. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar para todo mundo e se inscrever no canal clicando no sininho para receber a notificação assim que sair vídeo novo. Esse é mais um Papo de Cinéfilo do Cinema em Movimento. Vamos nessa! Bem, gente, lembrando que esse vídeo é para aquelas pessoas que querem aprender a analisar melhor um filme, mas não necessariamente querem se tornar cinéfilas, né? Não necessariamente querem se aprofundar muito no cinema, né? Então, por conta disso, eu vou evitar trazer muitos termos técnicos, conceitos de linguagem e tal. Isso eu vou deixar para outros vídeos que eu vou fazer mais para frente, tá? Então eu vou me ater mais a dicas mais básicas, beleza? A primeira dica é com relação à proposta do filme. Sempre que a gente for assistir um filme, a primeira coisa que a gente deve observar é o que o filme está se propondo a ser, tá? E quando eu falo isso, eu não estou falando do gênero do filme. O gênero é uma coisa, né? Ação, comédia, drama, suspense, terror, aventura, isso é o gênero do filme. Mas o que eu estou falando é da proposta, né, do filme, de que tipo de filme ele tá se propondo a ser dentro daquele gênero dele. Um exemplo, né? Nós temos os filmes de super-herói. Os filmes de super-herói são um subgênero dos filmes de ação e aventura, né? Porém, você tem diferentes tipos de filme de super-herói. Porque a gente pega, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, né, e Vingadores, que são dois filmes de super-herói, porém são extremamente diferentes. Enquanto Os Vingadores têm uma proposta de ser um filme mais leve, mais despretensioso e com um tom mais fantasioso, né, já o Cavaleiro das Trevas é o extremo oposto, né, com uma proposta de ser um filme mais calcado na realidade, né, com uma pegada mais realista, né, mais sério. Então eu não posso ir assistir Os Vingadores esperando que ele seja do mesmo jeito que o Cavaleiro das Trevas, um filme sério, realista. Não, não é proposta dele. Então eu preciso identificar qual é a proposta daquele filme para poder analisá-lo da melhor forma. A segunda dica é com relação à narrativa do filme, tá? E tudo que envolve ela, desde a história ao roteiro, né? Que são duas coisas diferentes. História é a história que está sendo contada e roteiro é a forma como essa história é contada. E com relação à história, quando a gente assiste um filme, é muito interessante a gente fazer um exercício de quando terminar o filme, a gente tentar lembrar da história dele, né? Do começo ao fim, né? Tentar fazer em ordem cronológica os acontecimentos, né, daquela história, para a gente tentar ver se a gente consegue lembrar bem da história. O filme conseguiu me fazer compreender essa história de forma adequada, né? Ou algumas coisas ficaram em aberto, né? Alguma coisa ficou mal explicada e ficou mal compreendido, porque se isso aconteceu, então a gente tem um furo, a gente tem uma lacuna aí, né, no roteiro, certo? Ou o contrário, né? Tem alguma cena no filme, algum acontecimento que não influencia em nada no andamento da narrativa, né? Que se retirasse aquilo dali do filme, não iria influenciar, né, no andamento da história. Se isso acontece, então a gente tem uma barriga, né, ali no roteiro, a gente tem um inchaço, né? Porque uma boa narrativa, gente, é aquela que é coesa, né? Aquela que consegue organizar os acontecimentos da trama, né, de forma coesa, coerente, né, que dê sentido a tudo aquilo ali, né, sem que nada ali esteja ali gratuitamente, sabe? A terceira dica é com relação ao conteúdo temático do filme, tá? Quais os temas que o filme está tentando trabalhar, quais os temas que ele está tentando abordar com essa história, com essa narrativa. Na maioria das vezes essa questão você vai perceber mais quando terminar de assistir o filme, que for refletir sobre ele, pensar sobre ele, aí você vai conseguir visualizar melhor o que é que o filme estava querendo te dizer, qual era a mensagem que ele estava querendo te passar, quais eram os temas que ele estava abordando naquela história, com aquela narrativa.
Um exemplo que eu já dei aqui no canal é a franquia Star Wars, por exemplo, né, que conta a história de um universo sendo dominado por um império que governa de forma a impor o seu governo sobre todo o universo, né, invadindo os planetas, subjugando os povos à base da força, da violência. Enquanto isso, a gente tem um grupo de rebeldes que tenta lutar para pôr fim a esse império. Isso é o plot dos filmes de Star Wars, né? É o que está na superfície, né? Mas se a gente analisar isso de forma alegórica, é uma alegoria ao fascismo, né? É uma crítica ao fascismo. Então sempre que você assistir um filme, tenta enxergar para além do que está sendo mostrado ali na tela. Tenta ver o que é que o diretor, a diretora está querendo te dizer com aquela trama, com aquela história, com aquela narrativa. A quarta dica é com relação à parte técnica do filme. Num filme bem dirigido, toda a parte técnica, a fotografia, o design de produção, né, a direção de arte, os cenários, né, desde o figurino, né, que serve não apenas para vestir os atores de acordo com seus personagens, mas também para falar sobre o estado emocional dos personagens, né, através do tipo de roupa, das cores, né, mas também o som do filme, a trilha sonora, né, a trilha sonora ela está coerente com o clima do filme, com a proposta do filme, né? Veja a diferença da trilha sonora de Cavaleiro das Trevas para a de Vingadores. Só pela trilha sonora a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é o tom, né, o clima de cada um desses filmes. Então tenta prestar mais atenção nas cenas, na forma como tudo está organizado, né, porque tudo isso, toda a parte visual do filme vai também tá te passando uma mensagem, vai estar também te transmitindo algo sobre aquela situação, sobre a trama em si. Se você seguir essas 4 dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar um pouco mais além do que a grande maioria das pessoas, vai conseguir ter um olhar um pouco mais crítico sobre os filmes que você assiste. E se você, a partir daí, quiser se aprofundar mais, né, no cinema, quiser conhecer um pouco mais, né, ainda, então eu aconselho você a assistir muitos filmes, assistir todos os tipos de filme, de todos os gêneros, de todas as épocas. Não tenham preconceito com filme antigo, pelo amor de Deus, tá, gente? Porque o cinema só é o que é hoje por conta do que foi feito lá atrás. E é importante a gente assistir de tudo para a gente ter outras referências, porque se a gente fica assistindo somente os filmes hollywoodianos, né, a gente não vai conseguir perceber outras formas de se fazer cinema, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas dicas para você, iniciante no mundo do cinema. Coloca aí nos comentários o que você achou e o que você quer saber mais sobre cinema, né? Quais são as coisas que você quer que eu dê uma aprofundada aqui no canal, beleza? Um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.